Bom dia, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Agora nós vamos iniciar com matemática, fazendo a correção da atividade anterior, né? A gente vai começar pela questão 1, que é uma adição de números decimais. Então, eu vou mostrar aqui, passo a passo com vocês, a realização dessa operação. Então, nós temos aí na letra A, 2,5 mais 3,7 mais 2,5. Então, como é que a gente vai montar essa continha? A gente iria montar essa continha dessa forma, né? Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula, número abaixo de número. Começando sempre da parte esquerda para a direita, que no caso aqui é décimo e depois unidade. Assim? Então, vamos lá. 5 mais 7 dá 12, 12 mais 5, 17, então a gente coloca o 7, que é a unidade, né, e eleva o número 1. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 2, 8. Então, a resposta da letra A seria 8,7, ok? A próxima letra é a letra B. Na letra B, a gente tem 2,4 mais 2,4 mais 2,4. Aqui, a gente poderia, né, quem é mais rápido, poderia fazer através da multiplicação. Mas nós vamos fazer da forma básica, para que fique bem entendido, né, que é a adição. Então, a montagem ficaria assim. Né? Então, 2,4 mais 2,4 mais 2,4. Começando da esquerda para a direita. Então, 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Então, a gente coloca o 2, eleva o número 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Então, 7,2. Então, essa era a resposta da letra B. Aí, na questão 2, vocês iam analisar os números e identificar quem era maior, menor ou igual, né? Na letra A, a gente tem o número 1 inteiro sem vírgula. Então, o número, quando ele não tem vírgula, é porque ele é inteiro, né? E tem o 0,2. Então, só pelo fato de eu ter aí um número sem vírgula e um número com vírgula, a gente já identifica que o número inteiro é maior. Então, o número 1 é maior que 0,2, né? Então, seria o sinal do lado direito. Então, 1 é maior que 0,2. B. Letra B, a gente tem o 0,2 e o 0,22. Então, logo, o 0,22 é maior que o 0,2. Então, aqui a gente tem primeiro 0,2. Então, a gente vai fazer o comparativo do primeiro número, né? Então, 0,2 é menor que 0,22. Então, vai ser para o lado esquerdo, né? O sinal, que é o sinal de menor. C. 0,8 é maior, menor ou igual a 0,81. Então, é menor, né? Que 8 e 81. Então, logo 81 é maior. Então, 0,8 é menor que 0,81. Então, o sinal virado para o lado, do lado esquerdo, né? Na mão esquerda. D, 1,3 e 1,03. Então, veja que depois da vírgula, no primeiro número a gente tem 3 e no segundo número a gente tem 0. Depois da vírgula, né? O primeiro número depois da vírgula. Então, 1,3 é maior que 1,03. Então, seria sinal com a mão direita, né? Letra E. 2,0 e 2. Então, aqui, minha gente, é igual, né? Porque aqui, veja que o 2 está depois da vírgula, né? Aliás, antes da vírgula. Então, ele é um número inteiro. Então, antes da vírgula, número inteiro. Depois da vírgula, número decimal. Então, aqui é igual, né? E eu já expliquei a vocês que todo número inteiro, ele tem vírgula zero, né? Se a gente for representar em forma decimal. F, 0,22 é maior que 1,2 ou menor ou igual, né? Então, a gente vê que 0,2 é menor, porque a gente vê aqui no outro número que tem o 1 antes da vírgula, então é um número inteiro. E o 0,22 não é número inteiro, porque tem 0 antes da vírgula.
Então, logo, 0,22 é menor que 1,2. Agora, a gente vai para a questão 2. Aqui diz o seguinte: somando 0,5 com 0,2, quanto falta para completar uma unidade? Então, a gente vai calcular, né? Aqui, ó. 0,5 mais 0,2. Então, a gente começa. 5 mais 2, 7. E 0 mais 0, 0. Então, deu 0,7. Lembrando que 1 inteiro é igual a 10 décimos. Então, quando eu chego em 10 décimos, eu transformo esses 10 décimos em um número inteiro. Então, para eu chegar em 10 décimos aqui, eu falto 0,3, porque, ó, 7 mais 3, 10, sobe 1. 1 mais 0, 1. Então, veja que aqui deu o número 1 antes da vírgula. Então, aqui é um número 1 inteiro. Então, 10 décimos, que é quando eu somo 7 mais 3, dá 10 décimos. Então, eu transformo em 1 inteiro, certo? Então, agora a gente vai para a resposta. A resposta vocês colocariam o seguinte: faltam 0,3, ou você poderia escrever faltam 3 décimos. Ficaria correto da mesma forma. Vamos agora para para o número 4, né? No número 4, a gente tem a seguinte operação. A gente tem 12,3 mais, aliás, mais não, menos 3,7. Então, a gente arma da seguinte forma. Ó, 12,3 menos 3,7. Lembrando que tem que colocar número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Porque imagine se eu tivesse colocado esse 3 abaixo do 1. Então, eu ia dizer que estava 30, né? Ia ficar 3 aqui e aqui ia zerar. Então, ia ficar o número errado. Então, por isso que a gente tem que colocar, ó, aqui um número antes da vírgula é unidade. Aqui já seria dezena, né? Então, vamos lá. 3 mais 7. Aliás, 3 menos 7 não dá para fazer, porque 3 é menor que 7. Então, eu tenho que tomar emprestado na ordem seguinte. Aqui era 2 décimos, eu vou tirar 1 décimo para cá. E aqui vai ficar 2. Por isso que eu cortei o 2 e só ficou 1, tá vendo? Esse outro 1 é da questão seguinte. Então, aqui eu tinha 2, eu tirei 1 para cá e aqui ficou 1. Então, ficou 13 aqui, né? 13 menos 7, 6. Aí, aqui tinha ficado só 1, só que 1 não dá pra eu tirar 3. Então, eu tenho que tomar emprestado aqui, ó. Aqui era 1, zerou, porque eu trouxe o outro 1 pra cá. Aí, aqui agora ficou 11. Então, 11 menos 3, 8. E aqui, como zerou, não há necessidade de eu colocar aqui. Então, o resultado seria 8,6. Então, 12,3 menos 3,7, 8,6. Então, você colocaria na resposta. O valor é 8,6, ou 8 inteiros e 6 décimos. Então, essa era a resposta da questão 4. Vamos agora para a questão 5. Na questão 5, dizia o seguinte: o senhor Reginaldo precisou usar 2 transportes para chegar ao trabalho dele. Um para ir até a rodoviária e outro para chegar à empresa. Veja as opções de transporte. Então, a gente tem aqui a tabela, né, de casa para a rodoviária. Então, o transporte, a gente tem as possibilidades, né, ônibus, van e trem. A passagem de ônibus é R$ 3,90, a passagem de van R$ 5,25, a passagem de trem R$ 3,50. E o tempo gasto, se ele for de ônibus, ele vai gastar 45 minutos. Se ele for de van, ele vai gastar 25 minutos. E se ele for de trem, 30 minutos. Aí, chegando na rodoviária, ele tem que pegar um novo transporte. Aí, ele tem 2 opções, ônibus ou van. De ônibus, o preço da passagem é R$ 3,90 e de van, R$ 4,30. O tempo de viagem de ônibus é 20 minutos e de trem, de van, 10 minutos. Então, agora a gente vai ver as possibilidades, né? Então, uma das possibilidades, ele poderia escolher ir de casa para a rodoviária de ônibus e já na segunda parte da viagem dele, da rodoviária para a empresa, ele poderia ir de ônibus também. Então, ficaria ônibus e ônibus, né? Se ele escolhesse ônibus, né, da casa para a rodoviária, ele poderia escolher na segunda opção a van. Então, ficaria ônibus e van. Aí, na primeira opção, se ele não quisesse escolher ônibus, ele fosse de van,
Então, lá na outra tabela, ele poderia ir de van de casa para a rodoviária. E da rodoviária para a empresa, ele poderia ir de van também. Era uma opção. Se ele escolhesse trem, van, ele poderia ir de trem também na segunda opção. Na primeira tabela, se ele escolhesse trem, aí ele ia ter trem e depois ir de van, ou trem e depois ir de trem. Então, eram essas as possibilidades. Mas na matemática, a gente tem uma fórmula mais simples de calcular, para a gente não ter que fazer todo esse esquema de viagem, né? Então, a gente poderia usar a multiplicação, né? Então, se na primeira tabela eu tenho 3 opções, na segunda tabela eu tenho 2 opções, então eu poderia fazer a multiplicação. 3 vezes 2, então eu teria 6 possibilidades, né? Porque 3 vezes 2 é igual a 6, então ele poderia chegar no destino dele de 6 maneiras diferentes, né? Então, você ia fazer a multiplicação 3 vezes 2 igual a 6, e aqui na resposta pode chegar de 6 maneiras diferentes. Então, essa era uma possibilidade. Como choveu, minha gente, os pássaros hoje estão todos animados, né? Então, eu espero que o barulho dos pássaros cantando atrás da minha voz não esteja atrapalhando vocês, né? Mas eles estão felizes porque choveu, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Na letra B, diz assim: qual é a maneira mais rápida? E quais são o preço e o tempo gasto no total escolhendo essa maneira? Então, se ele fosse escolher a viagem mais rápida, né? Um destino mais rápido para ele chegar, com menor tempo, né? Então, na tabela de casa para rodoviária, o menor tempo aqui seria 25 minutos, né? E na segunda tabela, o menor tempo seria 30 minutos. Então, se ele escolhesse, né, esse meio de transporte que leva apenas 25 minutos na primeira parte da viagem, e na segunda parte da viagem ele escolhesse o menor tempo, que é 10 minutos, então 25 mais 10 daria 35 minutos de viagem. Então, essa seria a menor viagem, né, a maneira mais rápida dele chegar ao trabalho. E o menor valor seria também esse, né? Então, a viagem que gasta 25 minutos, a passagem é de 5,25, ou seja, R$ 5,25. E na segunda opção, que seria o tempo de 10 minutos, ele tem R$ 4,30. Então, totalizando, né, seria R$ 5,25 mais R$ 4,30, que ia dar R$ 9,55. Então, essas eram as duas possibilidades. Então, você ia fazer isso aqui no retângulo, né? Primeiro, você ia calcular o tempo, que seria 25 mais 10, que dá 35. E depois, o valor em dinheiro, né? Que é 5,25 mais 4,30, que daria 9,55. Então, a resposta ficaria o seguinte: a maneira mais rápida é usar apenas a van. Nesse caso, ele gastaria 35 minutos e R$ 9,55, certo? Vamos para C. Qual é a maneira mais econômica que ele gastaria menos dinheiro? E quais são o preço e o tempo gasto no total, escolhendo essa maneira mais econômica? Na letra B, a gente viu a maneira mais rápida. Na C, a mais econômica, ele quer saber. Então, a mais econômica é a mais barata, né? Então, por exemplo, na primeira tabela, que é de casa rodoviária, a viagem mais barata é a que é R$ 3,50, que é a que é de trem, né? R$ 3,50. E a viagem mais barata na segunda tabela seria R$ 3,90. Então, se eu for calcular, né, R$ 3,50, se eu for não, teria que calcular, né, fazer a continha. R$ 3,50 mais R$ 3,90 daria R$ 7,40. E o tempo gasto, se eu escolhesse o trem, que é a mais barata, eu ia gastar 30 minutos. E se eu escolhesse a mais barata na segunda tabela, seria o ônibus, que é 20 minutos. Então, 30 minutos mais 20 minutos, 50 minutos. Então, esse seria o tempo, né? Ele levaria 50 minutos. Então, como ficaria a resposta? É mais econômico usar o trem e depois o ônibus. Assim, ele gastaria 50 minutos e R$ 7,40. Agora, a gente vai ter geografia. Hoje nós não veremos filosofia.
Agora a gente vai ver geografia. E em geografia eu passei como tarefinha de casa a atividade interpretando, onde vocês iriam fazer a leitura do texto. Só durmo de dia e não confio em ninguém. Não é isso? Então, o texto era o seguinte. Às 10 da manhã, Franklin Souza, 44, que é a idade dele, dormia havia pouco. Só durmo de dia, não confio em ninguém, diz ao despertar enrolado em um cobertor xadrez. Tinha escolhido deitar em um lance de escadas na rua Major Quedinho, próximo à Avenida 9 de Julho. Aprendeu a se manter desperto desde a primeira noite na rua, quando se misturou a outras pessoas no Largo do Paissandu. Há 2 anos, saiu do apartamento onde vivia com a segunda mulher e o filho que tinha 8 anos. Quando fala nela, os olhos marejam. Ou seja, ele fica emocionado, né? O coração ainda sente, conta. Então, ele ainda sente por ter deixado a família. Começou a usar cocaína aos 19 anos e durante o casamento o vício voltou porque não encontrava trabalho. Ela falou que ia me largar e eu não acreditava. Então a mulher dele disse que se ele não largasse as drogas ela ia deixar ele, mas ele não acreditava nisso. Um dia, resolvi sair de casa. Limpo há mais de 1 ano, Franklin não teve mais coragem de voltar. Meu futuro é fé em Deus e sair disso. Jogo na quina e na cena desde os 9 anos. Sempre o 4, 24 e o 23. Aniversário dos meus filhos e do meu pai. Então, agora vocês iriam responder as questões sobre o texto, né? Então, aqui é a história de um morador de rua, né? Que virou morador de rua pelo vício, né? Ele é usuário de drogas. E conta um pouco da história dele, né? Aí, letra A. Que problemas sociais urbanos aparecem durante o depoimento de Franco? Então, primeiro é a falta de moradia, né? Porque ele mora na rua. Depois, a dependência química, porque ele é um usuário de drogas, ele é dependente quimicamente, né? De um produto químico, que é a droga. O desemprego e a pobreza, né? Porque ele está desempregado e ele vive na pobreza, que ele vive na rua. Então, são esses 4 problemas sociais, né? Urbanos. É a falta de moradia, a dependência química, o desemprego e a pobreza. Então, se na sua resposta você faltou colocar algum desses, aí agora a chance é de você complementar a sua resposta, tá certo? Letra B. Que solução Franklin vê para os seus problemas? Então, ele aposta todos os dias na loteria, né? Porque ele quer sair dessa vida difícil. Que ele quer ganhar, né? Ele apostar na loteria e ganhar na quina e na cena, que são 2 categorias, né? Desse tipo de jogo, né? Uma das coisas, né, que evidencia a desigualdade social e econômica, que é o que pergunta na questão 2, né? Primeiro a gente vê a diferença de classe social, né? A gente vê áreas muito pobres, muito próximas a áreas bem ricas, como a gente viu naquela imagem se eu não me engano, era do Rio de Janeiro, né? Que era a favela de um lado e do outro lado, bem próximo, prédios enormes, né? Muito luxuosos. Então, a gente enxerga, né, visualmente essa diferença social. Outra coisa são as áreas com grande concentração de moradores. Então, normalmente, as favelas, elas são superlotadas, né? Porque é muita gente nessas mesmas condições de vida. Então, essa seria, eu vou ler como está aqui no módulo, né, do professor, a resposta. Aí você vê aí se a sua resposta se aproximou a essa do módulo. Diz assim, ó, pela presença de bairros nobres com condomínios de luxo que contrastam com favelas, além de áreas com grande concentração de moradores de rua, né? 3, aí é a charge, observa a charge. Aí tem um transporte, né, lotado de pessoas, aí diz assim, isso sim é overbooking. Então, o que é overbooking? Né? Tem logo ao lado aí. Overbooking é uma expressão em inglês que indica a venda ou reserva de bilhetes ou passagens acima do número de lugares realmente disponíveis no veículo. Ou seja, o veículo, ele comporta, estou dando um exemplo, o veículo comporta 30 pessoas. Aí vai nesse transporte 50 pessoas, porque se vendeu bilhete a mais, né?
passagens a mais do que comportava o transporte. Então, isso eles chamam em inglês, essa expressão de overbooking, né? B. Qual o problema social que a SAGE se refere? Então, a SAGE, ela se refere à superlotação dos meios de transporte, né? Principalmente do transporte público, que no caso aí é o ônibus, né? Então, é a superlotação de transporte público. B. Quais habitantes das cidades dependem mais de transporte público? Então, as pessoas que mais dependem do transporte público são aquelas que não têm um transporte particular, né? Que não têm condições de comprar um carro, uma moto, né? Então, eles utilizam do transporte público por ser mais barato, mais em conta, e por não ter condições de ter o próprio meio de transporte. Então, essa seria a resposta. Na atividade Fazendo História, diz assim: conversa com seus pais ou adultos responsáveis e preencha o quadro com as informações. Você e seus pais ou responsáveis fazem uso do transporte público? Eu acredito que todos vocês colocaram não, porque na nossa cidade não existe transporte público. O único transporte que todo mundo usa é o mototáxi. Aqui na nossa cidade é muito comum o mototáxi, né? O tuk-tuk, que a gente chama. Porém, não é um transporte público, é um transporte particular. A própria pessoa, né, vai trabalhar de forma autônoma, fazendo as viagens com as pessoas. Então, não é público, não é a prefeitura municipal que oferece, né? Com que frequência? Então, aqui vocês iriam responder, né, se caso eu usasse, mas a gente não tem essa realidade. Descreva como é o transporte público de sua cidade. Então, aqui você iria explicar que aqui a gente não usa transporte público, porém, é muito comum a gente usar aqui o mototáxi, né? Ele é parecido com o da charge? A gente colocaria que não, né? Porque não é. E na charge é ônibus, né? Aqui a gente não tem. Então, é isso por hoje. Aí, é a correção, né? Hoje a gente corrigiu as duas atividades que eu tinha passado nas aulas anteriores. E eu vou pedir a vocês, né, para esse vídeo não ficar muito longo, hoje eu não vou passar a tarefinha, porque vocês têm outros para realizar, então eu quis só trazer a correção. Mas eu queria deixar como tarefa para vocês a leitura da página 32 e 33 de Geografia. Por quê? Porque quando for na próxima aula, eu vou fazer a leitura e vou explicar. E se você já tiver feito uma leitura prévia, você já vai estar com as ideias mais claras sobre o conteúdo, né? Nós vamos começar, a gente viu os problemas sociais urbanos e agora nós vamos ver os problemas ambientais, né? Que fazem parte do ambiente urbano. Então, eu quero que vocês leiam essas duas páginas atentamente, para quando for na próxima aula que eu for explicar, vocês já estarem com a ideia mais clara. Aí eu vou orientar, depois que eu fizer a leitura com vocês, eu vou orientar as atividades. Mas antes eu queria que vocês fizessem uma leitura prévia, tá certo? Então, por hoje é só. Um beijo em todos e até a próxima aula.